Já temos uns minutinhos, então vamos lá. Amores, enquanto estávamos no intervalo, fui pegar ali uma água porque ainda estou meio rouca, a Lara perguntou assim para mim, Pro, então deixa eu ver se eu entendi correto. Toda obrigação cumulativa, ela será uma obrigação sucessiva? Não, tá? Nem toda obrigação cumulativa será uma obrigação sucessiva. Porém, eu posso dizer que toda obrigação sucessiva, ela é cumulativa. Percebeu a diferença? A sucessiva, ela é cumulativa, porque para o cumprimento dela, eu vou ter que ter o pagamento, ou adimplemento, ou uma obrigação de fazer, ou de não fazer, ou de dar de uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Então, é correto afirmar que toda obrigação sucessiva, ela é necessariamente uma obrigação cumulativa. Porém, contudo, todavia, nem toda obrigação cumulativa tem que ser necessariamente sucessiva. Por que não? Porque ela pode ser cumulativa, mas ela pode ser uma cumulativa não sucessiva. Ela pode ser uma cumulativa cujo cumprimento se dê naquele momento de execução imediata. Então, olha, toma aqui a banana e a água aqui e agora. Não é toma a banana aqui e a água daqui a 1 mês e daqui a 10 meses. Não, tudo juntinho, tudo no mesmo momento. Beleza, meu povo? Lara, Camila, Iessa, Débora, vale a pena anotar isso, tá? Vamos colocar aqui, olha só. Toda obrigação sucessiva, ela é necessariamente cumulativa, tá? Porém, nem toda obrigação, nem toda obrigação cumulativa é necessariamente sucessiva. Por que, minha pró? Porque a obrigação cumulativa, só para recordar, porque a obrigação cumulativa pode ser também, né? E aí vocês vão lembrar que ela pode ser também de execução, né? De cumprimento imediato. Ela pode ser também de cumprimento imediato, ok? Naquele mesmo momento, naquela mesma hora. Beleza, Lara? Tranquilo até aqui? Massa? Ok. Amores, quero mostrar para vocês, eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela, tá? Porque tem uns artigos que falam sobre a obrigação alternativa. São os artigos 252 a 256 do Código Civil. Vem comigo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela com vocês. Peraí. Pronto. Eu acho que vocês estão conseguindo aqui ver a mesma tela que eu. Vou jogar aqui para o cantinho, tá? Mais ou menos para cá. Ok. Amores, olha só. O que que diz, tá? Eu estou aqui no Código Civil de 2002. Então, eu sempre acesso por aqui, tá? E aconselho vocês que façam isso. planalto.gov.br e daí você coloca o Código Civil de 2002, tá certo? É a Lei 10.406 de 2002, e que justamente no capítulo 4, ele versa sobre as obrigações alternativas, e no artigo 252, ele fala das obrigações alternativas. Só para mostrar para vocês, vem comigo, ó. Toda essa parte especial, que é o livro de direito das obrigações, a gente já viu, lembram?
obrigações de dar a coisa certa, que foi o que a gente passou. Boa parte do módulo 1 e do módulo 2 nós já vimos. De dar coisa incerta, já estudamos. Semana retrasada, obrigação de fazer e de não fazer, também já estudamos. E nós estamos onde agora, Pro? Nas obrigações alternativas. O que diz o 252? Ele fala assim, nas obrigações alternativas, lembra que eu falei? O que é obrigação alternativa? É assim, Débora, ou eu te entrego, ou eu te dou, ou eu tenho uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de não fazer, ou eu pago, não importa, é ou um ou outro. Mas na obrigação alternativa, qual é a regra geral, Débora? A regra geral é que a escolha ela é do devedor. Claro, se o contrato, né, se outra coisa não se estipulou. Cuidado com os parágrafos, tá? O parágrafo 1º do 252, ele diz assim, não pode o devedor, tá vendo? O parágrafo 1º, obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Poxa, Pro, eu não entendi nada. Vou te explicar. Olha para mim. Imagina o seguinte, eu te disse o seguinte, Iessa, eu te disse que eu te entregaria no dia 22 de junho, como eu sou produtora rural, ou eu te entregaria 10 sacas de café, ou eu te entregaria 10 sacas de feijão, porque na minha propriedade agrícola eu planto café e eu planto feijão. Mas a minha obrigação ela é alternativa. Ou eu te dou 10 sacas, obrigação de dar na modalidade de entregar, ou eu te dou 10 sacas de café, eu te dou 10 sacas de feijão. O que não dá para fazer, Iessa, é misturar, que é o jeitinho brasileiro. Sabe o que é o jeitinho brasileiro? Oi, Iessa, vem cá amanhã. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu te dou metade de uma e metade de outra. Eu te dou 5 da de café e 5 da de feijão. Que tal? Não pode, tá? É isso que o parágrafo 1º do artigo 252, ele está vedando, ele está proibindo. Se você falou que era uma ou outra, ou você cumpre uma integralmente, ou você cumpre outra integralmente. Ou você dá lá, entrega as 10 sacas de feijão, ou as 10 sacas de café. Ô, Pro, e o que é que acontece se eu entrego 5 de café e 5 de feijão? Bom, que você não vai ter cumprido a obrigação e que você ainda perdeu. Sabe aquela história? Quem paga mal, paga 2 vezes? A ideia é de que o credor ainda poderia realizar uma execução forçada, inclusive te executar, aduzindo que você não cumpriu a obrigação. Aí você vai dizer, mas eu cumpri sim, eu entreguei 5 sacas de café e 5 de feijão. Mas você teria que entregar ou 10 de uma ou 10 da outra. Não foram entregue. Beleza? Pro, será que eu poderia pactuar de forma diversa? Sim, tá? Você pode estabelecer no contrato diferente do que está no Código Civil. Se não está contrariando a lei, ou seja, eu não contrario a lei, não estou trazendo um prejuízo, não é algo desarrazoado. Eu posso dizer que é uma obrigação alternativa, mas que entre nós a gente está pactuando, que pode ser meio a meio? Pode. Mas para isso tem que estar por escrito, no papel, com testemunhas, com firma reconhecida por tabelionato de notas, tá? Porque se não tiver, não vai rolar. A gente vai ter que aplicar o parágrafo 1º. Ou 10 sacas de um, ou 10 sacas do outro. Beleza, meu povo? Massa. O parágrafo 2º, ele diz assim, quando a obrigação for de prestações periódicas, perceba, isso na obrigação alternativa, tá? A faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Pro, como assim periódica? Imagine o seguinte, que a cada período eu vou poder escolher
qual obrigação, né? Qual prestação eu vou querer que seja realizada, tá? Então, imagina o seguinte, bom, eu pactuo com você, digo assim, olha, a cada safra concluída, eu vou querer optar se eu vou te entregar ou café ou feijão, ou café ou feijão. E eu faço isso com você a cada 5 anos. Estabeleço que a obrigação é alternativa. Beleza. Amor, o que o parágrafo 2º está dizendo é simples. Se no primeiro ano eu escolhi te entregar 10 sacas de café, Mila, isso não quer dizer que no próximo ano eu vou ter que te entregar café, 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 café. Obrigação é alternativa. Em um ano pode ter sido café, no outro pode ser feijão. Em um café, no outro feijão. Em um café, no outro feijão. Em um café, no outro feijão. Beleza? Sempre assim, eu posso escolher, lembrando que a regra geral é que a escolha é do devedor. Amores, o parágrafo 3º, tá? O parágrafo 3º diz assim: no caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, fim do prazo por este assinado para deliberação. Porra, pró, lascou. Manha, eu não entendi, foi nada, lascou-se, no caso de pluralidade de optantes. Amores, o que isso quer dizer é o seguinte, vem comigo, olha só. O que é pluralidade de optantes? É que eu posso ter mais de um devedor. Imagina que quem está plantando imagina que a Débora é do Vinhático, a Iessa é do Vinhático, a Camila é do Vinhático, a Lara é do Vinhático e o Oliver é do Vinhático. É todo mundo do Vinhático. E eu digo assim, gente, ó, eu comprei uma propriedade rural aqui, tá? E como a Débora entende de café, a família é toda dessa região, sabe qual a melhor semente do café para essa região. Aí esse aqui, mamão, tá bombando, tá vendendo muito. Mila, vem comigo, mãe, ó, o coco, para a gente ver aquela aguinha de coco. Lara, Pinheiro, ou seja, a gente começa a fazer meio que um contrato de parceria. Ok, beleza. E aí, nós somos devedores, ok? Inclusive devedores solidários. E a gente estabelece o seguinte, a gente precisava de dinheiro para poder montar toda essa estrutura. A gente vai numa pessoa super rica aqui da região, diz assim, olha, nós precisamos de X. A pessoa vai lá, empresta o valor, a gente entrega. E a gente diz, olha, quando chegar a determinada data, meu senhor, ou a gente vai te pagar com 1.000 sacas de café, ou a gente vai te pagar com 1.000 eucaliptos, ou a gente vai te pagar com 1.000, sei lá, com 1.000 mamões. Não sei, estou dando exemplo aqui. E daí, como a escolha é do devedor, entre nós mesmos, eu e essa Camila, Lara, Oliver, meu Deus do céu, a gente não entra em acordo. Perceba que quando o Código Civil está falando de pluralidade, somos nós próprios que nem sequer entramos em acordo. O que vai acontecer? O credor vai ficar a ver navios, espera aí, gente, decide aí que vocês vão entregar para mim que eu estou esperando, né? O que vai acontecer? Bom, isso vai ser judicializado. O magistrado vai dar um prazo para que a gente possa entrar em acordo, tá? Normalmente, esse prazo ele vai variar de 15 dias úteis. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai depender do caso concreto. Se mesmo assim, entre nós próprios, nós não chegarmos a um acordo, o magistrado ele vai decidir sobre quem vai recair essa escolha, tá? Ou melhor, sobre qual prestação, sobre qual obrigação, sobre de que forma vai ser cumprida essa obrigação alternativa. Sabe aquela ideia do divórcio com a guarda compartilhada, com a guarda unilateral? Fica aquela briga entre a mãe e o pai. Quem fica com a guarda, quem fica com a guarda, de que forma vai se dar a guarda, a visitação, como vai ficar as férias, e não entre em acordo, e aí o juiz passa a ditar as regras. É a mesma ideia do direito de família que você acaba tendo que trazer aqui para o direito das obrigações.
Beleza? Ok? Tranquilo. Vamos voltar aqui, vem comigo, segura aí. Amores, a gente volta aqui para tratar do parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz assim: se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes, tá? Qual é essa ideia? É o seguinte, é quando o devedor e o credor, eles estabelecem que, na verdade, quem vai fazer essa escolha de qual das obrigações alternativas serão cumpridas não será nem o credor que irá escolher, nem será o devedor que irá escolher. A escolha, na verdade, quem vai realizar é o terceiro, é uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquele negócio jurídico. Minha pró, que loucura é essa? Quem é que faz isso? Quem é que bota um terceiro para escolher? Meu povo, a ideia é de você escolher um terceiro imparcial. Isso acontecia muito e acontece muito no interior. Aqui no Vinhático mesmo, que é bem interior, eu não sei se vocês conhecem aqui, mas aqui no Vinhático tem um hábito, tem um costume, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma paróquia, na verdade não é uma paróquia, é uma igreja, Nossa Senhora da Conceição do Vinhático, salvo engano. É até tombado, é patrimônio municipal, o pessoal vem para aqui, tem um dia próprio, e o pessoal costuma estabelecer o que antes era vigário, hoje é padre, para que ele seja um terceiro. Ou seja, ele é alguém imparcial. Ele é alguém que seria alguém tido como justo, apesar de não ser um homem da lei. Então, qual a obrigação alternativa que vai ser cumprida? Serão 10 cabeças de gados? Serão 3 cavalos e, sei lá, 2 arrobas de boi? Né? Ele costuma ser esse terceiro. Só que o que acontece no artigo? O artigo diz que as partes acabam escolhendo um terceiro, ou seja, nem o devedor, nem o credor fica com nenhum dos dois fica com a responsabilidade de escolher. Mas esse terceiro, por algum motivo, olha para mim, ele não quer realizar a escolha sobre qual obrigação vai ser cumprida, ou ele não pode realizar a escolha. Ele não quer ou ele não pode. Por exemplo, o padre morreu. Ou, por exemplo, o padre se mudou, foi lá para o Vaticano. Por qualquer motivo, houve um impedimento, ou porque ele não quer fazer, o que vai acontecer? Bom, o juiz é quem vai acabar decidindo. E toda vez que você ficar na dúvida, é até uma dica que eu dou na hora da prova. Amores, tem conflito, não se consegue resolver o conflito, bota uma coisa na sua cabeça. O juiz decide. Teve conflito, o juiz decide. O juiz, a figura do Estado juiz, ele é quem tem o poder de dizer o direito no caso concreto. Porra, eu falei difícil. Falou, não. O juiz, ele diz a cada um que é seu. Ele diz assim, Ingrid, você está brigando com Camila por essa garrafinha d'água. Meu povo, olha para mim, acorda, bebê, acorda, eu sei que você está cansado, eu sei. Trabalhou a semana toda, estudou a semana toda, tem criança, tem marido, tem mulher, tem filho, periquito, papagaio, todo mundo cobra, só cobra. Eu sei como é, eu sei, mas olha, vem comigo, presta atenção. Eu estou brigando com a Camila. A Camila é parte autora, eu sou parte ré. A Camila diz assim, Ingrid, passa para cá essa garrafinha d'água, porque eu tenho uma nota fiscal e eu sou proprietária. Eu digo, passa não, Camila. Essa garrafinha vai ficar comigo. Porque eu sou a ré, eu uso há tanto tempo que eu já até uso capim. Quem é a garrafinha d'água? É da Camila, que alega ser a proprietária e é parte autora no processo? Ou é da Ingrid, que é da ré, que alega ter adquirido a propriedade pela uso capião? Amores, é o que eu sempre digo para os meus meninos. A garrafinha d'água não é da Camila ou é da Ingrid. A garrafinha d'água é de quem o juiz disser que é e ponto. A garrafinha d'água é de quem o juiz disser que é e ponto. Percebeu? Então, esse poder decisório cabe ao juiz.
Você está na prova. Você está na prova da OAB, você está na prova de concurso público, você está na minha prova. Está dizendo as partes estão em conflito. E agora, o juiz tem a palavra final, o juiz decide. Eu quero ter a palavra final. Eu quero decidir. Ótimo, beleza. A partir de agora, você já vai começar a estudar para a carreira da magistratura. Já começa a focar a tua graduação em direito para o alcance da carreira da magistratura. Mas, é possível? Amores, claro que é possível. Meu Deus do céu. Se eu que sou eu, bebê, vim da roça, literalmente da roça, catei licuri de cocô de vaca, subi em jegue, tá certo? Jegue, andava de jegue, pé de cajá, né? Andava na roça, fazia xixi e cocô no lago, naquela época não tinha saneamento básico. Estudei em colégio público, fui alfabetizada à tarde, ou seja, estou aqui, quiçá vocês. Então, tudo é questão de você não aceitar o não, sabe? Hoje em dia, e desculpa até parar para falar isso assim um pouquinho, mas hoje em dia eu acho que as pessoas se contentam muito com o não, sabe? Hoje em dia é muito mais fácil decidir, não, você, não. Ah, Ingrid, eu vou fazer isso. Não. Ah, Ingrid, não sei o quê. Não. Aí você vira para seu pai, para sua mãe. Ah, eu quero ser juiz. Não, você não consegue. Ah, eu quero ir para outro país. Não, não pode. Ah, eu quero ser diplomata. Não, isso não é para você. Ah, eu quero ficar rico. Não, você não nasceu rico. Ah, não, a sua família não tem condições. Ah, não, você não veio de faculdade pública. Ah, eu quero ser professor. Ah, não, você não tem dom. Ah, eu quero ter o carro tal. Ah, eu quero, sei lá, eu quero montar uma instituição para ajudar animais, para o povo. Desculpa o termo, mas eu pago não, me manda para cada zorra. Não, todo mundo vai falar. O sim é você quem faz. Se você quer ser magistrado, pronto, começa a estudar para isso. MP, titular de cartório, delegado, seja o que for, a escolha é sua. O não é do outro. O sim é seu. O sim é o que você escolheu. É quem você é. O não é para outra pessoa. Meu Deus do céu, quantas vezes me disseram não? Você acha quantas vezes? Já parou para pensar quantas vezes eu ouvi não? Você sabe quantas vezes me disseram? Quantas vezes já me disseram não? Eu simplesmente ignoro. O não é da pessoa, o não não é para mim. Ignoro o não e segue o seu caminho, beleza? Amor, voltando, deixa o não da pessoa, voltando para o nosso estudo das obrigações alternativas. Vamos só compartilhar aqui a nossa telinha, tá? Que a gente vinha aqui, olha só para relembrar o parágrafo 4º, se o título deferir a opção a terceiro, e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes, tá certo? Não houve acordo entre as partes, tem dissenso, tem briga, tem discórdia, tem lide, o que é que vocês vão lembrar? O juiz decide. O juiz tem a palavra final. Bebê, olha para mim, quer ter a palavra final? Estuda. Estuda para ser juiz. Você pode, você consegue. Sucesso? Vamos juntos. Amores, artigo 253, hein? Lembra daquela questão que a gente sempre vai estudando com o fato de a perda da coisa, né? Se a coisa se perdeu. Então, se a coisa se perdeu, né? E, por exemplo, foi sem culpa do devedor. A gente começa a estudar a partir do artigo 253. Vem comigo, olha só. Se uma das duas prestações, a gente está falando da obrigação alternativa, tá bom? Ou eu cumpro uma, ou eu cumpro a outra. Ou uma ou outra. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação, ou se tornada inexequível, ou seja, eu não posso executar, eu não tenho condições de cumprir em virtude de um caso fortuito, em razão de uma força maior, tá certo?
Então, eu não tenho condições de te entregar o carro, Frank, porque o carro foi furtado, tá bom? Subsistirá o débito quanto à outra, como eu tenho uma obrigação alternativa, tá bom? Uma dessas obrigações se perdeu, não foi por culpa minha, foi por um caso fortuito, então uma força maior não tem maiores problemas, porque ainda tem a outra obrigação que eu consigo cumprir. Frank, eu não consigo mais te entregar o carro, ele foi furtado, não foi culpa minha, não tem problema, eu consigo te entregar aqui o trator. Sucesso? Obrigações alternativas. Ou eu te entrego uma, ou eu te entrego outra. Amores, o 254, que ele diz assim, se por culpa do devedor, tá certo? E aí observa, a coisa agora já muda. Por que já muda, Pro? Porque agora é com culpa. Então, se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, ou seja, olha para mim, carro e trator, e foi com culpa do devedor. O devedor estava com uma fúria tão chateada. Ele estava tão chateado, ele colocou fogo em tudo, ele fez de forma proposital, ele estava com raiva de outra pessoa, deu a louca nele e colocou fogo em tudo. Ó, perda total do carro, perda total do trator. O que vai acontecer? Não competindo ao credor a escolha, tá? Ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar. Amores, botou fogo em tudo. Qual foi a última coisa que ele colocou fogo? Ah, próxima. Isso se você puder determinar. Às vezes nem dá para determinar. A última coisa que ele colocou fogo foi o trator. Então, o devedor, leia assim, ele vai ficar obrigado a pagar, tá bom? A última coisa, que ele impossibilitou o valor equivalente ao trator, mais perdas e danos. Por quê? Porque a culpa foi dele. Ô, Pró, e por que o credor não pode ficar com o carro? Porque, amores, o devedor colocou fogo no carro e no trator. Eu não tenho mais o que entregar para o credor, o devedor. Percebeu? Eu não tenho mais o que entregar para o credor. Ambas as obrigações se desfizeram, não tem mais como cumprir. Então, eu vou indenizá-lo, tá? Naquela obrigação que eu deveria cumprir, a última que pereceu totalmente, mais perdas e danos. O 255 também fala da culpa do devedor. Vem comigo. Artigo 255. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível. Então, quando você faz a leitura do 254, é assim, ó, ambas as prestações se tornaram impossíveis. Entendeu? Ambas. As duas são impossíveis. No artigo 254, o devedor não consegue nem entregar o carro e nem entregar o trator. Por quê? Porque ele queimou os dois. Ele queimou os dois, no meu exemplo, por culpa dele. E a culpa foi dele. É por isso que a última coisa que ele colocou fogo, exemplo, o trator, indeniza o valor do trator, mais perdas e danos. O 255 é diferente. Ele só colocou fogo em uma das obrigações. A outra subsiste. A outra ainda existe. Por isso que no 255 ele diz assim, olha só, quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, então, ele, né, devedor, colocou fogo no trator, mas ainda existe o carro, o credor terá direito a exigir a prestação subsistente, tá? Entrega aqui o carro, ou então o valor da outra, é o valor do trator que pegou fogo, mais perdas e danos, se por culpa do devedor ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização de perdas e danos. Então, o que você percebe do 254, vem comigo, e do 255, só para ficar claro. Quando a gente está falando de algo que é com culpa, né? Com culpa, lembra da culpa? Negligência, imprudência, imperícia. O com culpa é, assim, é aquela ideia do chave, sabe? Foi sem querer, não foi porque eu quis. Não importa se foi porque você quis.
mas aconteceu. E se aconteceu, para o nosso ordenamento, você responde. Sabe aquela ideia do médico que acaba esquecendo a gase no corpo da pessoa? Ele não fez por querer, ele não queria prejudicar a pessoa. Ainda assim, ele vai responder por isso. Sabe aquela ideia do empregado que trabalha 14 horas por dia? Ele é vigilante, ele sai de uma empresa, ele vai para outra, ele trabalha muito. Empregado exemplar, 15 minutinhos de sono, entram assaltantes e furtam daquela empresa 1 bilhão de reais. O empregado vai pagar por isso. Ele agiu por dolo? Não, ele agiu com culpa. E o nosso ordenamento pune isso. A negligência, a imprudência, a imperícia. Vou te dar um exemplo simples. Simples. Teve uma vez, foi inclusive quando a gente estava nas aulas presenciais, estava indo dar aula para vocês. Eu estava muito, 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 muito cansada. Tinha acordado, deveria ser umas 5 da manhã, e eu já vinha num ritmo alucinante, dormindo 4 horas por dia, 3 horas por dia. Prova de que eu tomo muito Red Bull, prova de que eu vivo no cafezinho, né? Ou na água, né? Então, assim, aquela prova de que estava dormindo muito pouco. E a sorte é que o meu esposo, ele estuda na UNEC também. E aí eu fiz assim, eu disse, amor, pega o carro, porque me bateu um sono alucinante. Eu não tinha condições de continuar dirigindo. Paramos o carro na estrada de... Literalmente parou, eu tive que parar o carro. Eu senti, parece, sabe, tipo assim, quando vem um sono e tipo, vou dormir aqui, vai vir, vai. O sono da semana toda vai cair, vai bater o negócio aqui. Paramos, trocou, e ele falou que eu vim dormindo o tempo todo, já nem lembrando, a gente chegou em casa, ele falou, colocou na cama, que eu dormi sem nem tomar banho, sem nem escovar os dentes. Acordei de ser umas 3 da manhã, tomei banho, escovei os dentes. Aí, meu povo, a soprar não é porquinha não, tá? Foi sono mesmo. Então, entenda o que eu estou falando, é que qualquer pessoa está sujeita. Se eu estou ali, não faço isso, pego no sono, atropelo alguém, eu vou responder por homicídio. Ainda que não seja homicídio doloso, eu não tive a intenção de matar. É um homicídio culposo. Então, no nosso ordenamento jurídico, isso é direito penal, claro. Mas o que eu quero te mostrar é que no nosso ordenamento jurídico, você responde, não é só quando há o dolo, não é só quando há a má-fé, não é só quando há a vontade de prejudicar. Eu quero pegar aquela... Não, não é só isso. No nosso ordenamento jurídico, você também responde quando há a culpa, quando você não imaginava que sequer que aquilo poderia acontecer, quando você não fez por mal. Então, é aquela ideia de que o direito nem sempre é justo. E que quanto mais você conhece a legislação, pelo menos você pode tentar evitar mais que mais injustiças ocorram, ok? Voltando a falar lá, do 253 e do 254, se com culpa, né, se é com culpa minha, ou seja, com culpa ou com dolo, eu consigo fazer com que as duas obrigações, ou mais de duas, se tornem inexequíveis, eu não posso, eu destruir completamente a garrafinha, né, de água, e eu destruir completamente a canequinha, eu não tenho mais como cumprir uma em outra, o que vai acontecer? Bom, o credor, ele vai escolher, né, qual é a última obrigação que eu desfiz aqui, tá certo? E, além disso, eu vou ter que indenizá-lo nesse valor, mas, lembrem-se disso, vocês se esquecem disso na prova, ok? Vocês se esquecem que, além da indenização do bem, isso aconteceu muito com a obrigação de dar, mais perdas e danos, mais perdas e danos. Lembrem-se disso, ok? Quando a gente está falando com culpa do devedor. Agora eu tenho as duas, mas só ofereceu a garrafinha. O que vai acontecer? Bom, se só ofereceu a garrafinha, o credor, ele pode, então, ficar aqui com a minha xícara, ou ele pode dizer, olha, se a escolha era do credor, se a escolha era do credor,
Ele então pode dizer, tá bom, eu quero a xícara, ou então eu não quero a xícara, eu quero o valor equivalente à garrafinha, tá certo? Isso quando a escolha fica como escolha pactuada do credor. Você sempre tem que ressaltar que a regra geral é que a escolha é do devedor. O que o 253 e 254 está falando é que, por vezes, a escolha pode acabar recaindo sobre o credor. Por quê, Pro? Porque as partes pactuaram. E é comum, em especial no Brasil, como o credor ele empresta valores, como o credor ele cede bens, ele acaba exercendo esse direito de escolha. Então, vocês vão perceber na prática que no Brasil, nas obrigações alternativas, quem acaba exercendo o direito de escolha é muito mais o credor do que o próprio devedor. Amores, faltou só um artigo da obrigação alternativa, que é a sem culpa do devedor. Último desse bloco. Vem comigo, rapidinho. Olha só. Aqui, a gente tem o artigo 256. Você lembra que no 253 também foi sem culpa do devedor, né? Foi sem culpa. Então, se foi sem culpa, eu tinha duas formas de cumprir a obrigação, ou uma ou outra. Pereceu totalmente uma, eu entregava, eu cumpria a outra. Isso estava onde? Pró, no 253, porque era sem culpa do devedor. No artigo 256, que ele também fala que é sem culpa do devedor, ele diz assim, olha, se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extingue-se a obrigação. Então, Pró, perdeu tanto a garrafinha quanto a canequinha. Eu não tenho mais o que entregar. As duas coisas pereceram, tanto a garrafinha quanto a canequinha. Se eu não tenho mais o que entregar, extingue-se a obrigação. Beleza, meu povo? Observa como acaba ficando muito parecido, né? Sem culpa do devedor, sem culpa, extingue a obrigação. Sem culpa, extingue a obrigação. Com culpa, indeniza a coisa, mais perdas e danos. Você está percebendo como mesmo na obrigação de dar, fazer, não fazer, né? Como nas obrigações alternativas, claro que com suas nuances, com suas peculiaridades, mas como vocês conseguem perceber aquilo que é como se você percebesse assim, uma linha que se repete em cada uma delas, umas nuances que você percebe que é como se assim, se repete em cada uma delas, tá certo? Vamos fazer o seguinte, tratamos das obrigações alternativas, tratamos das cumulativas, tratamos das sucessivas, da composta, e voltamos agora no nosso último bloquinho. Aguenta mais um pouco, tá bom?